Eu era apenas um menino, o caçula, o esquecido, aquele que ninguém chamava quando algo importante acontecia. Enquanto meus irmãos vestiam armaduras e treinavam com espadas, eu ficava no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. Você já se sentiu invisível? Como se sua vida não tivesse importância para ninguém? Pois era assim que eu me sentia. Meu nome é Davi, e hoje vou te contar o segredo que mudou tudo na minha vida. O segredo que me transformou de um simples pastor em rei de Israel. Mas não foi do jeito que você imagina. Não foi força, não foi sorte, não foi porque eu era melhor que meus irmãos. Foi algo muito maior. Algo que você também pode ter na sua vida neste exato momento, mesmo que hoje se sinta pequena, mesmo que ninguém acredite em você. Eu tinha apenas um cajado de madeira, um instrumento de corda e uma fé que ninguém via. Enquanto todos olhavam para a altura, para a aparência, para a força dos músculos, Deus olhava para algo diferente. E foi isso que mudou tudo. Naquele tempo, Israel estava em guerra. Um gigante chamado Golias desafiava nosso povo todos os dias. Seus gritos ecoavam pelo vale como trovões. Homens experientes tremiam de medo. Soldados treinados recuavam. E eu era apenas um garoto com algumas pedras lisas nas mãos. Mas havia algo dentro de mim que eles não podiam ver. Um segredo que Deus tinha plantado no meu coração desde criança, ali no campo, sozinho com as ovelhas. E esse segredo não dependia da minha idade, da minha força ou da opinião dos outros. Sabe qual era? A certeza absoluta de que Deus estava comigo. E se Ele estava comigo, nada poderia me derrotar. Você tem essa certeza hoje? Ou está deixando as vozes do mundo te convencerem de que você é pequena demais, velha demais, fraca demais para o que Deus preparou para você? Porque a minha história começa exatamente aí, no momento em que todos duvidaram, mas Deus escolheu. Deixa eu te contar como era a minha vida antes de tudo mudar. Eu nasci em Belém, numa família simples. Meu pai, Jessé, tinha 8 filhos. Eu era o menor, o menos importante. Enquanto meus irmãos mais velhos eram admirados, fortes, preparados para a guerra, eu era apenas o menino das ovelhas. Toda manhã, eu acordava antes do sol nascer. Pegava meu cajado e ia para o campo. Às vezes ficava dias sozinho, cuidando do rebanho. Protegia as ovelhas dos leões, dos ursos, das tempestades. Mas ninguém via isso. Ninguém valorizava. Quando meu pai recebia visitas importantes, ele chamava meus irmãos. Quando havia uma celebração, meus irmãos estavam à mesa. Eu ficava no campo, esquecido, como se não fizesse parte da família. Você já se sentiu assim? Como se seu valor não fosse reconhecido? Como se todo o seu esforço fosse invisível para as pessoas ao seu redor? Mas foi ali, naquela solidão, que algo poderoso estava acontecendo. Enquanto eu cuidava das ovelhas, eu conversava com Deus. Enquanto observava o céu estrelado, eu adorava. Enquanto tocava minha harpa, eu cantava louvores que vinham do fundo da minha alma. Deus estava me preparando. Cada leão que enfrentei me ensinou coragem. Cada noite sozinho me ensinou a depender dele. Cada música que compus me conectou com o coração do Criador. Mas eu não sabia disso ainda. Eu só sabia que, mesmo sendo o menor, mesmo sendo esquecido, havia uma presença comigo no campo. Uma paz que o mundo não podia explicar. Uma força que não vinha de mim. Foi nessa época que o profeta Samuel chegou à nossa casa. Ele disse que Deus havia enviado ele para ungir um novo rei. Meu pai ficou honrado. Chamou todos os meus irmãos. Um por um, eles passaram diante de Samuel. Altos, fortes, bonitos. E um por um, Deus disse não. Samuel olhou para meu pai e perguntou: "Não tem mais nenhum filho?" Meu pai respondeu com descaso: "Ah, tenho caçula, mas ele está no campo com as ovelhas." Aquilo doeu no meu coração quando me contaram depois. Nem meu próprio pai achou que eu poderia ser escolhido por Deus. Mas Deus pensava diferente. Sabe por quê? Porque Deus não olha para o que os homens olham. Os homens olham a aparência. Deus olha o coração. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Eu estava no campo, como sempre. Mas então meu pai mandou me chamar. Fui correndo, sem entender o que estava acontecendo. Quando cheguei em casa, havia um homem idoso de pé na entrada. Era Samuel, o profeta de Deus. Todos os meus irmãos estavam ali, com expressões confusas. Nenhum deles tinha sido escolhido.
E agora Samuel olhava para mim. Senti meu coração acelerar. Não era medo, era algo diferente, como se toda a minha vida tivesse me levado até aquele momento exato. Samuel pegou o chifre com azeite e derramou sobre minha cabeça, na frente dos meus irmãos, na frente do meu pai. E então ele disse: Este é o escolhido de Deus. Este é o próximo rei de Israel. Você consegue imaginar o silêncio que tomou conta daquela casa? O choque nos olhos dos meus irmãos? A incredulidade no rosto do meu pai? Eu, o caçula. Eu, o esquecido. Eu, o pastor de ovelhas. Escolhido por Deus para ser rei. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Ser escolhido por Deus não significa que tudo fica fácil. Na verdade, foi aí que os desafios de verdade começaram. Pouco tempo depois, meu pai me mandou levar comida para meus irmãos que estavam na guerra. Quando cheguei ao campo de batalha, vi algo que me marcou para sempre. Um gigante de quase 3 metros de altura, zombando do povo de Deus. Seu nome era Golias. Todos os soldados de Israel estavam paralisados de medo. 40 dias ele desafiava nosso exército. 40 dias sem que ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Meus irmãos riam de mim quando perguntei sobre o gigante. Volta para suas ovelhas, menino. Até o rei Saul duvidou quando eu disse que enfrentaria Golias. Você é apenas um jovem, ele disse. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Aquele foi meu ponto de quebra. O momento em que eu tinha duas escolhas: acreditar no que as pessoas diziam sobre mim ou acreditar no que Deus tinha falado sobre mim através de Samuel. Todos viam um menino, Deus via um rei. Todos viam impossibilidade, Deus via vitória. Todos viam um gigante invencível, eu via um Deus maior que qualquer gigante. E foi ali, naquele vale, diante de um exército inteiro que duvidava de mim, que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu escolhi crer em Deus, não na minha força, não na opinião dos homens, mas na promessa que Deus havia colocado sobre minha vida. E você, minha filha, qual gigante está na sua frente hoje? Qual voz está tentando te convencer de que você é pequena demais para vencer? Antes de enfrentar Golias, houve um momento que poucos conhecem, um momento entre mim e Deus. Porque não foi no campo de batalha que a vitória aconteceu. Foi antes, foi no meu coração. Lembra quando te contei sobre os leões e ursos que enfrentei no campo? Não era só sobre proteger ovelhas. Deus estava me ensinando algo muito maior. Cada vez que um predador atacava o rebanho, eu não via apenas um animal feroz. Eu via uma oportunidade de confiar em Deus. Houve uma noite, especialmente, que nunca vou esquecer. Um leão pegou um cordeirinho. Eu poderia ter deixado. Era apenas um cordeiro. Mas algo dentro de mim não deixou. Corri atrás daquele leão. Agarrei ele pela barba e matei com minhas próprias mãos. Naquele momento, Deus falou comigo, não com palavras audíveis, mas no meu espírito. Ele me disse: Davi, se eu te capacitei para salvar uma ovelha, quanto mais te capacitarei para salvar meu povo. Foi ali que entendi o segredo. Não era sobre ser o mais forte, era sobre ser fiel no pouco. Deus não precisava de alguém perfeito, ele precisava de alguém disponível, alguém que confiasse nele completamente. No dia do confronto com Golias, quando peguei aquelas 5 pedras lisas do ribeiro, não foi escolha aleatória. Eu já havia usado pedras antes, já havia treinado com minha funda centenas de vezes, protegendo as ovelhas. Deus tinha me preparado em secreto para um momento público. Quando caminhei em direção ao gigante, não foi coragem humana que me moveu, foi a presença de Deus. Foi a certeza absoluta que Ele tinha colocado aquele desafio na minha frente, porque já havia colocado a vitória dentro de mim. Golias gritou: Venha, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas eu respondi algo que mudou tudo. Eu disse: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você percebe a diferença? Ele confiava nas armas. Eu confiava em Deus. Rodeei minha funda, mirei na testa dele e soltei a pedra. Aquela pedra não era apenas um projétil, era a materialização da minha fé. Era a resposta de Deus para todos que duvidaram. Era a prova de que Ele escolhe os menores para confundir os maiores. A pedra acertou em cheio. Golias caiu. O chão tremeu.
E todo o exército de Israel viu que o que parecia impossível era possível quando Deus está no comando. Mas aqui está o segredo real, minha filha. Não foi a pedra que venceu, foi a fé. Não foi minha força que derrubou o gigante. Foi o poder de Deus agindo através de um coração disposto. E sabe o que isso significa para você? Que não importa o tamanho do seu desafio, não importa quantos dizem que você não consegue, se Deus está contigo, nada pode te derrotar. Esse foi meu encontro real com o poder transformador de Deus. E foi esse encontro que me preparou não apenas para ser rei, mas para ser o rei segundo o coração de Deus. Depois que Golias caiu, tudo mudou na minha vida. Mas não do jeito que as pessoas imaginam, porque a verdadeira transformação não foi externa, foi interna. Eu poderia ter deixado a vitória subir à minha cabeça. Afinal, tinha derrotado o gigante que aterrorizava um exército inteiro. Mas Deus me ensinou algo fundamental. A vitória não era minha, era dele. E toda a glória deveria voltar para ele. Passei a ser conhecido em todo Israel. Mulheres cantavam nas ruas. Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Isso trouxe perseguição. O rei Saul ficou com inveja e tentou me matar várias vezes. Fugi para o deserto. Vivi em cavernas. Passei anos escondido, fugindo. Mas sabe o que aprendi naquele deserto? Que Deus estava me moldando. Cada dia de perseguição era um dia de preparação. Cada noite difícil era uma aula sobre dependência total dele. Eu poderia ter matado Saul quando tive a chance, mas Deus me ensinou a esperar no tempo dele, não no meu. Foi no deserto que escrevi meus salmos mais profundos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não vieram de um lugar de conforto. Vieram da dor, da solidão, da espera, mas também vieram da certeza de que Deus estava comigo. A transformação real aconteceu no meu caráter. Aprendi que ser rei não era sobre poder, era sobre servir. Aprendi que liderar não era sobre impor, era sobre inspirar. Aprendi que a verdadeira força não está na espada, está na integridade do coração. Quando finalmente me tornei rei, governei com justiça. Uni as tribos de Israel, conquistei Jerusalém e fiz dela a cidade de Deus. Trouxe a arca da aliança de volta. Dancei diante do Senhor sem me importar com o que os outros pensariam, porque o segredo que me transformou em rei nunca foi sobre a coroa, foi sobre o coração. Um coração que busca a Deus acima de tudo. Um coração que confia mesmo quando não vê. Um coração que louva mesmo na dor. Cometi erros? Sim, muitos. Minha história não é perfeita, mas a misericórdia de Deus é. E toda vez que caí, Ele me levantou. Toda vez que piquei, Ele me perdoou. Toda vez que me arrependi, Ele me restaurou. E foi assim que um simples pastor de ovelhas se tornou o rei segundo o coração de Deus. Não pela perfeição, mas pela fé. Não pela força, mas pela confiança. Não pelo que eu era, mas pelo que Deus podia fazer através de mim. Hoje, olhando para trás, vejo cada detalhe do plano de Deus. O campo onde cuidei das ovelhas me ensinou a cuidar do povo. A solidão me ensinou a buscar sua presença. A perseguição me ensinou a perdoar. O deserto me ensinou a adorar. Tudo cooperou para o bem, porque Deus transforma tudo quando entregamos tudo a Ele. Minha filha, se você chegou até aqui, é porque algo na minha história tocou o seu coração. E eu preciso te dizer, não foi por acaso. Deus está falando com você agora. Talvez você esteja se sentindo como eu me sentia no campo, invisível, esquecida, desvalorizada. Talvez olhe para a sua vida e pense, como Deus pode usar alguém como eu? Mas é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta. Nos pequenos, nos esquecidos, nos que o mundo não escolheria. O segredo que me transformou de pastor em rei não era meu, era de Deus. E esse mesmo segredo está disponível para você hoje. O segredo é a fé. É acreditar que Deus te escolheu, mesmo quando ninguém mais acredita. É confiar que Ele tem um propósito maior para a sua vida, mesmo quando tudo parece sem sentido. Você tem gigantes na sua vida? Doenças, dívidas, relacionamentos quebrados, solidão, medos? Eu te digo com a autoridade de quem viveu isso. O tamanho do gigante não importa quando o tamanho da sua fé está em Deus.
Não espere ser perfeita para Deus te usar. Eu não era. Não espere ter tudo resolvido. Eu não tinha. Não espere que as pessoas acreditem em você. Muitos não acreditaram em mim. O que importa é que Deus acredita em você. Hoje, agora mesmo, Deus está te chamando. Ele está te dizendo: você é escolhida, você é valiosa, você é capacitada. Não pela sua força, mas pela força dele em você. Eu venci Golias não porque era forte, mas porque servia a um Deus forte. E esse mesmo Deus quer vencer seus gigantes através de você. Basta você dar o primeiro passo de fé. Se essa história tocou você, deixe sua oração nos comentários e se inscreva no canal Milagre Contado, porque aqui você vai encontrar outras histórias reais de transformação espiritual. Histórias de pessoas comuns que experimentaram o poder sobrenatural de Deus. Testemunhos que vão fortalecer a sua fé e te lembrar de que com Deus tudo é possível. E antes de você ir, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está ouvindo a voz de Deus ou só o barulho do mundo? Porque Deus está falando e Ele está te chamando para algo maior. Não importa sua idade, não importa seu passado, não importa o que dizem sobre você. Se Deus te escolheu, nada pode te impedir. Que a história do pastor que se tornou rei te inspire a crer que Deus pode transformar sua vida também. Porque o mesmo Deus que me ungiu no campo está pronto para ungir você hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e que sua fé remova montanhas. Em nome de Jesus, amém.